nossa vida, ela não termina apenas aqui. Existe algo além da morte física. Quando nós morrermos aqui, existe algo além. E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa estar atento a isso. Porque, irmãos e amigos, a decisão mais importante que nós temos que tomar é aonde nós vamos passar a eternidade. Essa é a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida. Aonde você vai estar na eternidade é uma decisão que você toma aqui na terra. Muitas vezes as pessoas se preocupam com muitas decisões e de fato temos aonde eu vou estar, a sua eternidade, aonde você vai estar, depende da resposta que você tem dado, a resposta que você dá ao Evangelho. Jesus Cristo veio a este mundo, morreu naquela cruz, para que eu e você possamos ter uma eternidade feliz. Jesus foi na cruz, derramou o seu sangue, morreu ali, para que eu e você tenhamos uma boa eternidade, uma vida eterna, num lugar de descanso. Mas isso depende da resposta que você dá a isso, a esse fato. João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 1 diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. A decisão mais importante que eu tomo nessa vida, que vai definir o meu estado eterno, é se eu creio em Jesus ou eu rejeito Jesus. E quando eu falo crer em Jesus, e quando eu falo rejeitar a Jesus, eu não estou falando em um crer ou um rejeitar verbalmente apenas. Porque se você sair perguntando aqui na cidade quem rejeita Jesus, eu posso dizer para você que talvez ninguém ou pouquíssimas pessoas vão falar que rejeita. Como que o diabo ele faz de tudo para que as pessoas não pensem nisso? Ele coloca coisa na sua mente o dia todo, a semana inteira, para você nunca parar para pensar que o inferno é real, que depois da morte tem algo. E a gente precisa tratar esse assunto aqui. E nós lemos uma parábola onde Jesus usa uma figura de um rico e de um mendigo. A Bíblia nos fala que havia um rico, e nós lemos aqui, um rico que tinha tudo, ele tinha muito dinheiro. Aquele homem, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Boas roupas, festas, comida, o bom cuidado. Ele desfrutava de tudo que o dinheiro dele permitia, e ele vivia dessa forma. Mas a Bíblia também conta de um mendigo, um pobre. O rico não é identificado apenas como um rico, o pobre é identificado, fala o nome dele, Lázaro. Lázaro vivia uma vida de sofrimento, cheio de chagas, cheio de feridas. Ele não tinha sustento, ele vivia o que caía da mesa do rico, ou seja, o que a mendigância dele ali permitia, o que ele comia, ele ia passando desse jeito. E enfim, Jesus mostra essas duas pessoas para dar um exemplo para nós da eternidade, o que acontece depois que a gente parte daqui. E Jesus traz alguns princípios gerais aqui que nós lemos, e o primeiro deles que nós destacamos está aqui. O que está escrito aqui? Todos os homens o quê? Pode falar, ó. Todos os homens morrem. Isso é um princípio básico. Isso é um fundamento. Todos os homens morrem lá no hospital particular, naquele mais chique lá de João Pessoa, e morre lá no pronto-socorro, lá no PSF, morre em qualquer lugar, morre. Morre rico, morre pobre. Você está determinado a morrer uma vez. A Bíblia nos diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez. E depois disso, Hebreus 9:27 diz, segue-se o juízo. Morre rico, morre pobre. A nossa vida tem prazo de validade. Conosco está os nossos dias, diz a Bíblia. Além deles nós não passamos. A eternidade pela frente. A morte mata o corpo. A morte física faz apenas separação entre corpo e alma. Só faz essa separação. O Espírito continua. No Espírito está a nossa personalidade. No Espírito está quem somos nós de verdade. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é o corpo. Mas quem nós somos de verdade está na parte espiritual. Então o corpo pode morrer, mas você continua vivo, você continua existindo. E sabe, é por isso, atenção no que diz Eclesiastes 12:7, que eu já mencionei aqui, o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu.
O corpo pode ser cremado, pode ser enterrado, pode ser afogado, pode ser qualquer forma que a pessoa morre, mas o espírito continua existindo. Ele vai voltar para Deus e ele vai enfrentar o destino que Deus quiser, que você escolheu. Já ouviu alguém falando, quando eu morrer, Deus que sabe onde é que vai me colocar. Deus me coloca num bom lugar. É você que escolhe. Quando morrer, você vai continuar existindo no lugar que você escolheu. A Bíblia diz isso. O Espírito continuar vivendo. Por quê? Porque ele é imortal. Nós somos um mix, nós somos um conjunto. Parte física, parte espiritual. Parte física vai um dia acabar no pó, parte espiritual continuará vivendo. E a grande questão que a gente precisa pensar é: aonde então que eu vou passar essa eternidade? A resposta que você tem que ter é aonde você vai estar, aonde você vai passar a eternidade. A Bíblia traz alguns princípios muito claros. Do ponto de vista bíblico, a eternidade existe. Todos morrem. Do ponto de vista bíblico, todos vão continuar vivendo após a morte. E a vida ainda traz um terceiro aspecto. Nós temos quantas opções? 2 opções após a vida eterna. Então, a morte vem para todos.